mesas dentro do evento Escola Antirracista, construindo comunidades afirmativas. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte deste evento, que foi uma construção coletiva e ousada. Meu nome é Márcio Barbosa e sou um dos organizadores da série Cadernos Negros, junto com Esmeralda Ribeiro, uma série com contos e poemas afro-brasileiros. Também com Esmeralda, sou um dos coordenadores do Quilomboje Literatura. Os livros são lugares privilegiados para a gente compartilhar histórias. Quem lê também é um pouco autor ou autora de uma história, à medida que empresta suas emoções e sua imaginação para construir os personagens, para visualizar os lugares e antecipar as ações. Histórias ajudam a exercitar nosso imaginário, ajudam-nos a viajar para outros lugares e outros tempos, sem sairmos do nosso lugar. Ajudam-nos a adquirir conhecimentos e afetos para a gente viver a realidade com mais equilíbrio e sabedoria. Ouvir histórias ajuda a gente a construir afetos, pois nos possibilita nos colocarmos no lugar do outro. Possibilita-nos, ajuda-nos a construir empatias. Agora, nós vamos ouvir o escritor guineense Eliseu Banori, que vai nos trazer um dos textos do seu livro de contos, publicados pela Nandiala Editora. Eliseu Banori integra saberes africanos aos rituais da escrita. Nascido no chão de papel Varela, um dos bairros de Bissau, capital da Guiné-Bissau, é pesquisador e mestre em literaturas africanas de língua portuguesa da UFRJ. Seus livros, entre poesia, romance, contos, ensaio e biografia, revelam o cotidiano tradicional oral de seu país. Em 2020, lançou o livro A História que Minha Mãe Não Me Contou e Outras Histórias da Guiné-Bissau, uma coletânea de contos juvenis. Bom, Eliseu, acho que você também já é um pouco brasileiro, né? Então, a tela é sua. Vai em frente, meu irmão. Queremos aí ouvir o que você tem a nos dizer. Muito axé. Boa tarde a todos e a todas. Fico muito feliz e tão honrado por poder participar dessa mesa junto com o Márcio, que é uma referência de literatura negra deste país, uma pessoa que eu admiro muito, e o Renato também, que passou aqui, e são pessoas que eu admiro muito. E minhas primeiras palavras são de agradecimento ou seja, meus parabéns à Companhia de Letras pela iniciativa, né, com esse projeto brilhante de trazer um assunto tão preciso, que, tendo em conta o momento que a gente vive, é preciso falar desse assunto. E a sociedade brasileira, acho que precisa conhecer mais a sua história, conhecer essa ponte que nos liga, África e Brasil. Quando falo que precisa conhecer a sua história, é essa história que vai enriquecer o cotidiano de qualquer brasileiro. Então, a história brasileira não começa só, por exemplo, com o início da escravidão aqui no Brasil. Teve um período muito antes. Mando também um abraço, agradeço também a Iris, editora Nandiala, né? Na pessoa da Iris, que é coordenador, pelo convite feito para poder participar desse evento. Uma pessoa também que eu admiro muito, está crescendo cada vez mais a nossa amizade, já deu vários frutos. E agradeço muito pela confiança entre muitos escritores que a Naniela tem, e ela me escolheu para poder estar aqui. Para mim, é motivo de grande honra, e fico muito feliz e agradecido. E mando um abraço também para Lia Veira, uma pessoa que eu admiro também muito, que não pode estar aqui hoje porque está passando mal, e teve uma participação nesse livro também, que é a história que minha mãe não me contou.
ela escreveu um texto de contracapa. Lia, aceita o meu abraço de melhoras e manda notícias. Bem, eu começo a apresentar a Guiné-Bissau porque sempre quando falo de um assunto, eu acho que é muito importante, né, conhecer o país. A Guiné-Bissau é um país pouco conhecido aqui no Brasil e a sua literatura é pouco lida aqui no Brasil. Então, eu começo a dizer que Guiné-Bissau fica entre Senegal ao norte da África e Guiné-Conakry ao sul. É um país que faz parte da colônia portuguesa e foram quase 5 séculos de presença colonial naquele país, naquele território que hoje é Guiné-Bissau. E teve luta armada pela independência do país durante 11 anos e conseguimos libertar o país em 1973. Poucos autores guineenses são conhecidos aqui no Brasil. Pessoas falam mais de Angola, Moçambique. E isso tem me preocupado muito, né? E cada vez que eu tenho oportunidade de falar sobre literatura guinense, eu procuro exaltar, né? Mostrar mais ou menos que temos muitos escritores, muitos valores, que a nossa literatura é rica e a diversidade cultural do país é rica. Temos vários grupos étnicos e um conjunto de línguas também. E temos língua crioula que nos une e português como fosse uma língua da escola, né? Porque é uma língua que a maioria fala no país. Só tem acesso à língua portuguesa as pessoas que têm acesso à escola. Então, hoje estou aqui para falar mais ou menos de histórias que a minha mãe, que a história que a minha mãe me contou, que faz parte de um dos livros recentes que eu lancei pela Nandia Alain, conjunto de 6 contos. E hoje vou contar a história de a minha mãe, a história que minha mãe não contou, que é o título principal do livro. Mas antes eu queria frisar muito sobre esse assunto antirracista no Brasil, que, por exemplo, eu digo que é preciso lutar mais, porque a causa exige lutar. Precisamos produzir mais. Se as crianças precisam consumirem a nossa literatura, nós precisamos escrever mais. Eu sei que é difícil, alguém falou há bocado que a editora a maioria são independentes, mas nós podemos escrever cada vez mais para ajudar as crianças, mostrar essa realidade, né? Conscientizar as crianças no sentido de que elas têm que conhecer essa realidade brasileira, conhecer a história do Brasil, conhecer a história da África. Então, é preciso cada vez mais que nós escrevemos, porque a causa mesmo exige luta. É muito diferente do Brasil, assim, com os Estados Unidos, questão racial. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que é mais frontal. Aqui no Brasil é muito disfarçado. Todo mundo gosta de negro, mas ninguém quer negro, por exemplo, na sua casa. E na Guiné-Bissau, por exemplo, antes de contar a história, a gente costuma contar a história durante a noite. E tem uma superstição que fala que antes de contar a história, durante o dia, você precisa fazer uma cerimônia ritual de matar formiga. E hoje não temos formiga para matar, porque se você contar a história durante o dia, pode acontecer algo assim com a sua família, um azar, que a gente fala em crioulo, mufunessa. Então, hoje eu vou contar a história, já estamos quase à noite, e espero que não aconteça nada desse azar comigo. Bem, tem uma frase que eu sempre falo, né, quando falo da literatura oral, porque a oralidade que é uma coisa presente na literatura guinense. Essas histórias de boca em boca e facilitou com que a nossa literatura hoje continue viva. Zerbo disse que onde quer que haja humanos, há história, com ou sem escrita.
a história. Então, de século em século, na Guiné-Bissau, esse processo de oralidade, nós tentamos preservar a nossa história através de oralidade, de boca em boca, e não perdemos nada. E manifestações escritas demorou muito para aparecer na Guiné-Bissau. Isso tendo em conta a presença de uma escola, não teve escola, por exemplo, até 1958, é a partir dessa data que teve o primeiro liceu. Então, como nós sabemos, a literatura anda com a escola. Então, assim, o desenvolvimento de literatura escrita demorou bastante na Guiné-Bissau. Eu vou ler só um pedaço de um trecho da minha dissertação de mestrado. Acho que tem tudo a ver com a minha fala aqui. A Guiné-Bissau é um país como outros países africanos, que ainda preserva muito as tradições orais, embora as práticas dessas tradições estejam perdendo espaço e dando lugar às novas mídias culturais. Porém, no interior do país, ainda se vê, nas noites escuras de luar, os mais novos à volta de uma fogueira, em torno de um homem mais velho, como chamamos os anciões na maioria dos países africanos. O papel dessas práticas tradicionais, como adivinhos, histórias, provérbios, é a transmissão dos valores de uma comunidade, é a educação e a expressão da cultura transmitida de geração em geração. Essas tradições também enriquecem a memória dos mais novos, transmitindo saberes e regras de comportamento social. Por isso, enfatizamos aqui a ideia de Omembá, quando diz: quando morre um velho, uma biblioteca se perde. O autor, através dessa afirmação, nos mostra a grande importância dos mais velhos nas sociedades africanas. A oratura é também divertimento, e não só gosto pelo saber. Eu concordo com o Márcio quando ele fala que a história nos ajuda a ter conhecimento da realidade social. Isso é verdade. Foi essa história de boca em boca que facilitou todo o processo de literatura naquele país africano que é Guiné-Bissau. A história que a minha mãe não me contou conta a história de uma mulher que é grande contadora de histórias e gosta de contar histórias. Durante noite de luar, seja de luar, qualquer noite, ela conta histórias. Conta histórias para os filhos, conta histórias para sobrinhos e netos. E só que ela tem uma história que escondeu. Nunca contou sua própria história. Então, durante todo esse tempo, ela vive angustiada porque tem uma história que não quis contar. E por um bom tempo, ela ficou desanimada, triste, porque tem uma história e ela é presa ao passado. Então, a história é narrada na voz de uma menina, uma voz feminina, e essa história foi um dos trabalhos que eu procurei também. Acho que é o primeiro trabalho, o primeiro conto em que eu dei voz a uma mulher, porque há muito tempo os meus personagens eram sempre masculinos. Então eu pensei assim, falei, poxa, nunca tive um personagem mulher. E aí eu escrevi essa história baseando na minha memória de infância, nessa realidade do dia a dia dos guineenses. A mulher africana sofre muito. Então essa mulher que é mãe, que gosta de contar histórias, mas tem a sua história e que nunca contou, vive só em casa. Se não fosse em casa ou no campo. Ela, mulher dependente, que é a representação também de maioria de mulheres africanas, dependente a homem, e ela vive em esses dois lugares. E pessoas que sabem da sua história, de lugar onde ela saiu, que é Tatio, que é uma das regiões que fica do sul do país, ela foi para a cidade, e essas pessoas também não querem contar a história dela mesmo. A avó, a mãe dela, que conhece toda a história, não quer contar. O marido também, que sabe da história. E o marido depois morre, mas na tradição africana, nós acreditamos que os defuntos falam, mas até depois da morte,
ela não quis contar a história da mulher. Quando a gente fala que os defuntos falam, tem uma cerimônia que a gente usa uma palavra jongabo na língua crioula. Jongabo é feito através de conjunto de paus de madeira. Aí você coloca defunto, aí 4 pessoas carregam defunto para descobrir, por exemplo, a morte. E esse defunto tem voz. Ele fala mais ou menos a origem da morte. Mas até depois da morte do marido, ele não quis falar. E a avó também, a mãe também morreu e não quis falar da história dessa mulher que conta histórias, mas esconde a história e esconde a sua própria história. Então, é uma história de vida, de dia a dia das mulheres guineenses, africanas de modo geral, né? As mulheres ficam presas e angustiadas e essa questão de feminismo começou agora e eu também, através dessa história, eu quero mais ou menos mostrar que essas mulheres podem ser mais do que aquilo que elas pensam. Elas podem ser independentes, elas não podem só esconder essas histórias, essas angústias, ficar presas ao passado delas. Então, mais ou menos essa é a história que a minha mãe me contou, que foi o título que a editora escolheu. É uma história bem curta. Quando eu falo curta, eu falo mais no número de linhas de texto, mas a história na tradição africana nunca é curta. Toda a história é bem enorme, porque depende da interpretação, depende de cada leitura de cada um. E é isso, mais ou menos, que posso falar dessas histórias. E reforçar que a tradição africana vive, a tradição guineense vive, como eu acabei de ler agora, apesar de esse desenvolvimento da tecnologia, mas nada minou esse avivamento de essa riqueza que nós temos da tradição oral. Espero que quem tiver acesso a esse livro vai poder ter mais leitura, ter outros horizontes em relação a essa história e esse livro, que é um conjunto de 6 contos que fala mais ou menos de vida dos guineenses, de dia a dia, no passado, no presente. E espero que essa pessoa que foi sorteada, né, vai ser um privilégio, né, de poder ler o livro e que goste da nossa literatura e possa escrever, né, algo sobre esse conto que eu acho muito interessante para dias de hoje, para promover também a nossa literatura, que é pouco lida aqui no Brasil. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui contando essa história, de poder falar mais ou menos de literatura oral guineense, de poder participar nessa mesa tão importante. Eu sinto muito honrado, principalmente com o presidente de Márcio, que eu falei há bocado. Muito obrigado, Márcio, pela apresentação. E é isso, né? Mais Obrigada, ou menos Eliseu. Não me contou. Obrigada, Eliseu. O seu livro foi sorteado hoje na mesa da manhã, junto com a contação de histórias da Patrícia. Muito obrigada por compartilhar. Você me falou isso. Obrigada por compartilhar a história. Peço desculpas por ter entrado aqui, que em função do horário, eu vou passar a palavra agora para a Carol, que vai dar início à nossa próxima mesa. Eu posso desligar? Pode desligar. Com você, Carol. Abre o microfone, Carol. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estou aqui para apresentar mais um encontro do evento Escola Antirracista, Construindo Comunidades Afirmativas. Esse evento é o primeiro ato de um projeto impulsionado pela Companhia das Letras,
por meio do seu Departamento de Educação, que reúne 11 editoras do país para refletir sobre a questão do racismo e da diversidade no ambiente da escola e nas comunidades em que ela se insere. Participam deste projeto, além do grupo Companhia das Letras, as editoras Masa, Palas, Quilomboje, Perspectiva, Grupo Autêntica, Nandiala, Malê, Aziza, Oralituras e Boitempo. O evento é constituído de 9 encontros. Hoje a gente já está aqui quase encerrando, né, o segundo dia de atividade. As discussões dirigidas foram especialmente para os professores e profissionais da educação básica, mas também a todo o público interessado em aprofundar o debate sobre a importância da leitura e da literatura para a formação de uma sociedade que respeita a diversidade étnico-racial. Bom, vocês podem encontrar os outros painéis do evento, as outras mesas e os outros debates, vocês vão encontrar nas redes sociais dessas editoras e também aqui a programação completa no chat do YouTube. Por ele, você pode se informar do que ainda vai rolar, ainda tem mais uma mesa, e depois conferir no YouTube o que já aconteceu. Importante lembrar para todos que amam ler, como nós, que haverá em cada mesa um sorteio de livros. A gente tem aqui títulos diversos, selecionados por cada uma das editoras que participaram do projeto. Então, fique até o final para concorrer e preencher o formulário do Google Forms, que está postado no chat do YouTube. Então, tem que preencher o formulário, galera, para poder concorrer e ganhar esses livros incríveis que já devem estar aparecendo aqui para vocês. Outra questão é que precisamos da participação de todos e todas, né? Não é uma troca e não é um debate se vocês não participarem. Portanto, ao longo das falas, enviem suas questões, suas perguntas, seus apontamentos para o chat no YouTube. E aí eu vou trazer para cá para os nossos palestrantes poderem respondê-los e respondê-las. Vamos dar início agora à nossa mesa de conversa e todos aí reafirmando o compromisso por uma escola antirracista. Bom, eu sou Carolina Rocha, também da Andara Suburbana, sou escritora, sou professora, historiadora, socióloga, tenho um projeto que é uma oficina de escrita criativa e terapêutica, focada principalmente em pessoas negras, que é a Ataré Palavra Terapia. Um dos lemas da Ataré é: a nossa palavra tem força, escrita é sim, coisa de preto, coisa de preta. Então, a gente tem feito debates e acumulados sobre isso. Bom, hoje eu estou aqui mediando essa mesa com nomes importantíssimos para a gente pensar não só o chão da escola, não só a educação básica, como também educação de nível superior e educação em todos os espaços pelos quais a gente passa, institucionais ou não, né? A escritora Audre Lorde fala uma coisa muito importante, ela fala que viver é educar. E não existe um só minuto em que a gente não esteja educando, a não ser quando a gente está dormindo ou quando a gente morre. Então, estamos aqui com esse compromisso aí em todo o nossa trajetória e nosso cotidiano. Tenho certeza que esse encontro vai ser muito enriquecedor para todos e todas nós. O tema desse encontro é deslocamentos, caminhos e perspectivas para o antirracismo. Minhas companheiras e meus companheiros de debate são Erisvaldo Santos, Renato Nogueira e Elisa Larkin. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, Elisa. Bom, vamos começar, então, apresentando um pouco desses convidados para vocês. Primeiro, Erisvaldo Santos é autor do livro Formação de Professores e Religiões de Matrizes Africanas e professor no Departamento de Educação da UFOP, nas áreas de Metodologia Científica e Relações Étnico-Raciais. Pós-doutor pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Educação pela UFMG e bacharel em Filosofia. Atua como professor do mestrado acadêmico em Educação da UFOP.
Trabalha com a temática da cultura afro-brasileira e das religiões de matrizes africanas no ensino, pesquisa e extensão. Nosso segundo convidado, professor Renato Nogueira, professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Escreveu os livros O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, pela editora Palas, publicado em 2014. E também Mulheres e Deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual, pela HarperCollins, em 2018. E, agora, recente lançamento, Porque Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, também pela HarperCollins, em 2020. Elisa Larkin Nascimento, nossa terceira convidada, é doutora em psicologia e mestre em direito e ciências sociais, presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, onde é responsável pelo acervo de Abdias Nascimento, e curadora do Fórum Educação Afirmativa. Publicou O Sortilégio da Cor, pelo Selo Negro, e a biografia de Abdias Nascimento, pelo Senado Federal. Organizou os 4 volumes da coleção Sankofa e Adinkra, Sabedoria em Símbolos Africanos, ambos pelo Selo Negro. Esse painel, gente, vai ter a duração mais ou menos de 1h30. Eu vou chamar agora o primeiro convidado para fazer a sua apresentação. Os convidados trarão suas questões, iniciarão o debate e depois a gente vai abrir, como eu disse anteriormente, para também receber as perguntas de vocês. Bom, gostaria agora de convidar o professor Erisvaldo Santos para iniciar a sua fala. Muito bem-vindo, Erisvaldo. Boa tarde, Carol. Boa tarde a cada uma. Nesta tarde de sábado, depois da festa de Santa Bárbara, dedica o seu tempo para um evento tão importante, articulado e convidado pela Companhia das Letras, em conjunto com tantas outras editoras importantes, e dentre elas eu já identifiquei 4 editoras aqui de Minas Gerais, 3 editoras, a Autêntica, a Masa e a Nandiala, que me convidou para apresentar a discussão do livro que está na 2ª edição e que foi publicado pela editora Nandiala, Formação de Professores e Religiões de Matriz Africanas, um diálogo necessário. A primeira edição foi em 2010 e a gente teve uma recepção muito boa. Já em 2015 fizemos uma 2ª edição com mais um capítulo novo das discussões que vínhamos fazendo neste campo. Então, é muito importante que uma editora como a Companhia das Letras se junte a tantas outras editoras que já têm dado um testemunho de compromisso, um compromisso com a luta antirracista no Brasil, para fazer um diálogo como este, uma conversa como esta, destinada em especial a professores e professoras da educação básica, no momento em que todos nós estamos trabalhando no sistema remoto, em função da pandemia do Covid-19. E aí nós já desejamos e sonhamos com a vacina, que venha a vacina, para que a gente possa se encontrar, se abraçar e falar das coisas que queremos e gostamos juntos, aglomerados. O tema da minha discussão, ele se pôs como resposta da minha experiência como religioso de matriz africana e também do meu trabalho como educador. Por que a minha experiência como religioso de matriz africana, como candomblessista, como babalorixá, me instigou
a um trabalho como este, a insistir na ideia do diálogo com relação às religiões brasileiras de matrizes africanas. Porque nós estávamos acompanhando dia a dia o sofrimento de professores e alunos vinculados a estas tradições religiosas dentro do ambiente escolar, naturalmente hostil contra esta expressão de pluralidade e diversidade brasileira. Por que o ambiente escolar é naturalmente hostil a esta expressão religiosa? Porque nós fomos formados pelas tradições judaico-cristãs e greco-romanas. Então, o nosso currículo escolar é um currículo eminentemente eurocêntrico, mas este eurocentrismo tem nome e sobrenome. Ele é greco-romano e é também judaico-cristão. E justamente estas matrizes, elas chegam para a gente na escola como se fossem as únicas capazes de propor um projeto civilizacional. E o nosso currículo escolar funciona selecionando estes conteúdos como se fossem os únicos conteúdos disponíveis e necessários para a nossa formação humana. E aí, num processo de subalternização, numa relação de invisibilidade ou de negação, as tradições africanas, elas não aparecem. E, muitas vezes, o que o professor continua dizendo, porque a gente vai dizer o seguinte, depois da lei 10.619/03, esta situação melhorou. Não é bem assim. O professor continua dizendo que ele não tem informação suficiente para colocar esta temática dentro do currículo escolar. Além de dizer que ele não tem informação suficiente, ele diz também que a família dos alunos são de tradição cristã e que, portanto, não é possível iniciar esta discussão dentro da escola. E qual é, então, o objetivo do meu trabalho diante deste impasse, diante desta perspectiva de invisibilização, de silenciamento e de negação dos conteúdos religiosos da diáspora africana no Brasil? Nós não vamos discutir o racismo, nós não vamos pensar uma escola antirracista se nós não levarmos em consideração o fato de que a diáspora religiosa africana no Brasil continua sendo achincalhada, continua sendo demonizada, continua sendo excluída dos processos curriculares em função da hegemonia da tradição judaico-cristã, na qual professores e professoras se reconhecem e dizem ainda que as famílias dos alunos também pertencem a esta tradição. E aí eu venho com a seguinte discussão. Se nós não formos capazes de dialogar com estas tradições religiosas, nós não seremos capazes também de celebrar a diversidade e a pluralidade brasileira, tais como constam na nossa Constituição e em muitos documentos educacionais. Aí nós vamos escutar sempre alguém dizendo, bom, a cultura africana a gente vai falar,
Mas de candomblé, umbanda, macumba, a gente não quer falar disso porque a família vai reagir. Aí eu tenho dito que é função da escola, como mediadora do processo de socialização de crianças, contribuir para que as famílias entendam que, sem discutir a diversidade religiosa brasileira, sem reconhecer o lugar de subalternização dessas tradições, a violência sofrida por aqueles que resistem nestas tradições, a gente não vai avançar no nível de uma humanidade plural, de uma humanidade que, de fato, valorize a questão da alteridade. E aí eu digo, não tem alteridade, a escola não vai trabalhar com o princípio da alteridade se ela não acolher a diversidade, se ela não estabelecer um diálogo em favor da diversidade, se o outro que é diferente continuar sendo rejeitado e deixado do outro lado da linha do currículo escolar, porque o currículo escolar tem os seus objetivos a serem cumpridos e os objetivos do currículo escolar não consideram, por exemplo, os conteúdos cognitivos e afetivos das tradições religiosas afro-brasileiras. Sem considerar estes conteúdos, que também podem ser ensinados na escola, nós não vamos valorizar a alteridade, nós não vamos acolher a diversidade. Sem acolher esta diversidade da diáspora religiosa africana no Brasil, nós não vamos fazer um enfrentamento do racismo à altura daquilo que a gente deseja que seja a luta antirracista. Nós não vamos construir uma escola democrática, nenhuma escola antirracista, se a gente deixar de lado estes conteúdos. E para inserir estes conteúdos na escola, nós não precisamos fazer com que as pessoas, professores e professoras, de repente se tornem agora membros do candomblé ou da umbanda. Mesmo porque, se tem uma coisa que a nossa religião não é proselitismo. Nós não somos proselitistas. Nós não queremos converter ninguém à nossa religião. Nós queremos simplesmente ter o direito e a liberdade de rezar diferente. E aí nós fazemos um enfrentamento com o Estado brasileiro, que precisa afirmar a laicidade com mais rigor. E aí o nosso entendimento é de que a afirmação da laicidade no Estado brasileiro, ela precisa ser acompanhada do entendimento de que o Estado respeita o direito de cada um, de cada uma, rezar do seu modo. Eu posso rezar como judeu, eu posso rezar como muçulmano, eu posso rezar como candomblecista, eu posso rezar como cristão, eu posso rezar como católico. É isso que nós queremos. E o professor, como a professora, como agentes deste processo de mediação de conteúdos cognitivos, ele precisa estar consciente deste seu papel, que ao falar de orixá, ao falar de Exu, ao apresentar as narrativas sobre o candomblé, sobre a umbanda, sobre as tradições religiosas africanas na escola, ele não quer converter a criança, ele não quer converter o jovem, ele quer apenas ensinar a importância da valorização e do respeito à diversidade religiosa. Nós não vamos valorizar e respeitar a diversidade religiosa sem um conhecimento mínimo desta diversidade. A minha proposta neste livro é justamente oferecer alguns momentos que eu chamo de conteúdos cognitivos e também de conteúdos afetivos. Por que são conteúdos afetivos?
porque a escola recebe sujeitos que participam destas tradições religiosas, sujeitos que são obrigados a negar o seu pertencimento religioso para não sofrer nenhum tipo de discriminação, para não sofrer nenhum tipo de preconceito, para não ser invisibilizado e recusado na escola. Então, para isso, a escola precisa trabalhar na perspectiva do acolhimento, da valorização. E aí, mais uma vez, eu insisto, o acolhimento e a valorização não pressupõem conversão como cristianismo. Muito menos pressupõe aquilo que eu ouvi de uma pastora numa igreja aqui de Belo Horizonte, produzir confusão espiritual na criança. Nós queremos tão somente que as crianças aprendam a conviver com a diversidade, que a diversidade não seja uma ameaça, porque o candomblé, a Umbanda, jamais quiseram ameaçar as tradições religiosas hegemônicas. Muito pelo contrário. O que muitas vezes atribui a gente como perspectiva sincrética, como incapacidade de fazer uma escolha radical, tem a ver com o nosso esforço, a nossa prática, o nosso movimento de diálogo e de acolhimento do outro. Portanto, quando no dia 4 de dezembro nós celebramos Santa Bárbara, eu sou do candomblé e celebro Santa Bárbara, e não entendo isso como um sincretismo de Iansã, porque a relação entre Santa Bárbara e Iansã é uma relação que se constrói a partir de analogias da força vital, que tanto tem Santa Bárbara como tem Iansã. E como o nosso pertencimento é inclusivo, ele é plural, nós não temos problemas em celebrar Santa Bárbara e em aproximar Santa Bárbara de Iansã. Santa Bárbara não é uma ameaça a Iansã, e muito menos Santa Bárbara é apenas uma imposição do sistema colonial dominador para o africano escravizado no Brasil. Porque o africano escravizado no Brasil também é sujeito das suas escolhas. Embora o cristianismo tenha sido uma imposição, o batismo tenha sido compulsório, o africano escravizado também foi capaz de negociar com essa imposição, com essa situação compulsória. E neste movimento, o africano escravizado buscou como sujeito de conquista, de busca e de direito livre, porque a escravidão não tira a liberdade interior de ninguém. Interiormente, o africano continuou livre para realizar suas negociações e fazer também escolhas que tivessem a ver com o fortalecimento da sua força vital. Então, muitas vezes, aquilo que se chama de sincretismo, eu gosto de bater, é o esforço do africano para identificar onde é mesmo que tem força nessa tradição. Se tem força aí, nós queremos força. Santa Bárbara é uma força, Iansã é uma força, Santo Antônio é uma força. Então, esse diálogo religioso com o catolicismo, que Nina Rodrigues considerou como uma espécie de verniz, o fracasso da catequese, que a catequese não teria funcionado, porque Nina Rodrigues ele não conseguia avançar no entendimento de que o africano fazia a escolha e tinha um poder de persuasão e de negociação visando o aumento e o fortalecimento da sua força vital. Nina Rodrigues jamais conseguiu entender isso. Aliás, sobretudo no momento em que ele afirma que a busca de todos os baianos pelos remédios do mato mostrava que
não eram só os negros e ignorantes que buscavam remédios do mato para se curar, mas todos os baianos. E ele queria o desenvolvimento e a afirmação da medicina alopática e científica e conseguiu, como de fato, apagar todos os nossos saberes ancestrais relacionados a terapias de cura. Então, hoje, muitas vezes, um pai de santo de Umbanda, um pai de santo de Candomblé, fica constrangido em apresentar algum tipo de terapia alternativa àquelas que os médicos apresentam para ser acusado de falso curandeirismo. Por que isso acontece? Porque o Brasil fez uma escolha, o nosso currículo escolar faz uma escolha de negar os conteúdos civilizatórios da diáspora africana no Brasil. E negar, sobretudo, os conteúdos do Candomblé e da Umbanda, porque eu costumo dizer, se tem uma universidade, se tem um espaço que reside, que compõe e que guardião da grande biblioteca da diáspora africana no Brasil, este espaço se chama o Terreiro de Candomblé. São múltiplos os saberes existentes dentro do Terreiro de Candomblé. Mas nós não queremos propor estes múltiplos saberes para toda a sociedade brasileira como uma universidade, uma universalidade. Nós não queremos ocupar essa hegemonia. Nós queremos tão somente garantir o nosso direito de existência e de liberdade, de prática de culto, e nós queremos que o Estado, que a escola, como braço do Estado, que eles contribuam efetivamente, tanto do ponto de vista da legislação, quanto do ponto de vista das práticas educativas, que estas instituições contribuam para garantir o espaço da diversidade, a valorização da diferença, afirmando assim a alteridade. Eu caminho para o final. Querido Erivaldo, infelizmente o nosso tempo esgotando, porque te ouvir é bálsamo, viu? Acabando. Este movimento de celebração, que é esse nosso esforço de afirmar uma escola antirracista. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa aula, né, sobre o terreiro educador, né, com toda a licença, a Nilma, né, do Movimento Negro Educador, para a gente dizer que o terreiro é esse espaço educador que tem nos formado enquanto pessoas negras, e não só durante toda a história aí e existência, né, da gente em diáspora. Então, ficamos aí agradecidos aí por toda a sua apresentação, que foi incrível. Gente, só para lembrar, o chat está aberto para vocês enviarem perguntas, para vocês enviarem suas questões para os nossos palestrantes, e também não esqueçam do sorteio, viu? Tem o link do Google Form aí no chat do YouTube para vocês preencherem, concorrerem para ganhar livros, 3 livros incríveis que serão sorteados após essa live, após esse encontro. Passo agora a palavra para o professor Renato Nogueira. Seu microfone está fechado, Renato. Gente, a gente está nesses desafios, né, que é dessa vida online, né? A gente vai se adaptando. Boa tarde, obrigado. Quero agradecer, saudar todos, né, os autores que estão aqui, toda a equipe que organizou o evento, participantes da mesa, muito importante, né? E também a apresentação inicial do conto. Então, quero dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz em estar aqui, a oportunidade de estar nesse evento, discutindo, batendo esse papo. Eu quero fazer uma apresentação, né, com um slide. Eu não sei se o slide aparece. Não sei se o slide está aparecendo. Já aparece, sim. Aparece? A gente está vendo. Então, vou fazer aqui, né, vou até 17h48, com vocês 17h47, para depois a gente pode dar nosso debate. Lá vou eu. Eu vou
na provocação do evento, agradecer a apresentação anterior, muito importante, sei que também quem vai aqui virar, que o Erisvaldo trouxe, é super importante. Vou falar de escola antirracista, né, construindo comunidades afirmativas, nesse tópico, deslocamentos, caminhos e perspectivas para o antirracismo. O que eu quero pensar junto com vocês? Quero falar de alguns mitos da educação, especificamente. Um dos principais mitos da educação, isso é um debate muito relevante, quando a gente fala de antirracismo, desarticulação do racismo, é que a educação ela paira sobre a escola, um mito de que a escola é a instância salvadora da sociedade, que a escola é a instância que vai dar conta de todos os problemas. A escola é uma instância social que ela integra, né, um Estado, que ela integra as instituições de uma sociedade e que não é a única responsável por transformar a sociedade. A gente falar em transformação social radicalmente passa por processos políticos. A gente não pode pedir que as professores que aqui estão sejam os únicos agentes que vão enfrentar o racismo. Não pode exigir que o judiciário, o Congresso Nacional, outros setores, né, habitação, vários setores, área de saúde, não vão também enfrentar. Então, eu queria só, primeiramente, dizer que esse não significa abandonar a responsabilidade, nós, professoras e professores, que estão aqui nos acompanhando, agradeço, né, quem está aqui doando seu tempo para trabalhar, pensar com a gente, nesse evento com 11 editoras, que tem trabalhos incríveis, a Palas, que me abrigou, um dos meus livros, talvez, aí, que eu tenho também muito carinho, como todos os outros, mas muito carinho, que é um livro que eu fiz, e dizer que a filosofia não nasceu grega, né, nesse debate. Então, primeiramente, quero dizer isso. A filosofia, a escola, a educação, não é a única que vai resolver todos os problemas da sociedade. Isso é fundamental dizer. Quero fazer um salve a Benê Ricardo, falecido em 2018, 2 anos atrás, que foi representante do concurso da Copa do Mundo dos chefes de cozinha em 2001, porque Benê Ricardo, dentre outras coisas, Oi, Renato. Acho que sua fala está no mudo. O som está muito alto, até minha filha está aqui com a televisão, e o som está para abaixar o escritório, mas a sala é aqui do lado. Então, como eu vinha falando, a Benê Ricardo, ela foi representante do Brasil. Eu queria falar um pouco dela para falar de injustiça cognitiva, só para ilustrar como uma chefe renomada, importante do Brasil. Essa chefe, ela ficou muito invisibilizada. Ela obviamente enfrentou racismo, enfrentou machismo, classismo, num ambiente onde o discurso de homens brancos, sotaque francês, são muito mais conhecidos, né? Então, acho que tem uma dimensão importante em falar de deslocamentos, falar em processos, né, de antirracismo, quando a gente vai falar em combater a injustiça cognitiva. Acho que essa é uma dimensão fundamental, combater um dos aspectos que no campo da educação afeta, que o racismo se manifesta, que é a injustiça cognitiva, que é não reconhecer a produção de conhecimento dos povos negros, dos povos indígenas. Ou seja, tem um eurocentrismo marcado. Então, talvez seja... Para falar disso, me lembro muito do fenômeno do Sankofa, né? Sankofa tem 3 processos, né? Sankoché, Sankoché, Sankofa. Isso é interessante, né? Tem trabalho, né? Elisa tem trabalho sobre isso, né? Abdias sempre falou a respeito disso. Ou seja, Sankofa tem essa expressão, né? Seu ou erefi na o Sankofa em que nunca é tarde para retornar e tomar o que ficou para trás. O que eu quero dizer, então, o primeiro ponto é que a gente precisa combater o mito de que a educação vai dar conta de tudo, mas não abandonar essa responsabilidade. E essa responsabilidade ela vai ser enfrentada à medida que a gente traz consistência para o nosso trabalho. Essa consistência a gente precisa se alimentar muito, voltar para trás, entender os processos,
compreender a história da humanidade, compreender o sistema mundo, compreender o papel que é na formação educativa, nos processos educativos. Nesse sentido, Sankofa é uma possibilidade, um exercício, uma metodologia. Então, meu convite para as professoras e professores, além de estarem lendo o que essas 11 editoras têm produzido, que é maravilhoso, é que a leitura, essas ferramentas, nos convocam a entender. Não somos as salvadoras dos salvadores, mas fazemos parte desse processo. E para fazer parte desse processo, a gente tem que fazer um percurso qualificado. Esse percurso qualificado, ele precisa levar em consideração que tem que ter uma sustentação teórica e epistemológica. Então, para essa sustentação teórica, metodológica, epistemológica, tem muitos caminhos possíveis, tem muitos caminhos. Um dos caminhos, por exemplo, é a afrocentricidade. É um caminho, é uma metodologia panafricanista. É um caminho possível. Outros caminhos é da equidade étnico-racial. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar caminhos, que são vários. Então, cada professora, cada professor que tem um compromisso de enfrentar o racismo, seja através de uma metodologia antirracista, ou de uma metodologia panafricana, afrocentrada, ou de pró-equidade étnico-racial, tem que fazer esses processos. Esse processo se faz como? Se faz quando a gente corrige, em todos os casos, no campo da educação, a gente precisa corrigir as injustiças epistêmicas. A gente precisa trazer outros solos epistemológicos. Ou seja, precisa apresentar a história da humanidade, precisa apresentar a geografia, a matemática, as ciências, numa perspectiva crítica, numa perspectiva afrocentrada, uma perspectiva de equidade étnico-racial, uma perspectiva que a história do Ocidente seja contada com participação negra. O Ocidente diluiu a participação negra, né, na sua configuração. Então, o papel da professora, do professor, é lançar mão dessas ferramentas e enfrentar esse processo. O que requer muito trabalho, requer um recorte político, um recorte estético-político, um recorte ético nesse processo todo. Então, o meu convite, né, nessa fase final, aqui, caminhando para o final da minha fala, é apresentar para vocês esse percurso. Primeiro, a gente precisa romper com o mito de que as professoras e professores salvam a pátria. A gente precisa recorrer a um solo epistêmico africano, afrocentrado, o afro-brasileiro, negro, o afro-perspectivista, encontrar um desses solos epistêmicos e, a partir disso, desenvolver o nosso percurso formativo. As práticas educativas não podem ser feitas a partir da clichêria da supremacia branca ou do Ocidente como sendo alguma coisa que foi construída à revelia da produção de outras sociedades, à revelia da produção africana. A gente não entendeu Kemet, o Egito Antigo, a gente não entende a Grécia. Então, é fundamental fazer essa costura nos processos formativos. Então, o que eu quero contribuir, eu deixo minhas redes sociais também, vou deixar no chat para quem tiver interesse. Eu tenho rede social no Instagram, Nogueira, sem i, _ oficial. Às quartas-feiras eu coloco algo no Instagram e no YouTube também. Deixar essa mensagem. Nós precisamos fazer um exercício de Sankofa, olhar o que ficou para trás e entender que isso ficou para trás está presente, continua presente. E se comprometer politicamente é um exercício cotidiano de compreender que não somos os únicos que vamos transformar a sociedade, mas o nosso papel é um dos papéis importantes como professora, professor, que é na produção de outros imaginários, na produção de uma subjetividade em que o desejo de amar, o desejo de sentir, as formas de compreensão da realidade sejam formas afrocentradas, sejam formas afroperspectivas, panafricanas ou pró-equidade étnico-racial, porque essa é uma maneira da gente enfrentar o racismo, que significa, não é pintar o mundo que está aí de preto, mas é trazer referências pretas, referências africanas para esse mundo que elas estão apagadas e invisíveis. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Renato Nogueira.
Muito obrigada pela sua contribuição. Acho que isso que você falou no final é fundamental, né, Renato? Fico pensando muito nas bonecas, né? Quando teve esse debate sobre ter bonecas negras, que se pegavam as mesmas bonecas, que eram as bonecas brancas, e você só pintava elas de preto, né? E aí você continuava com os mesmos dilemas, porque essas bonecas, elas não tinham, né? Aí um fenótipo, que era um fenótipo negro, não tinha um corpo que evidenciava a pluralidade, né? E isso vale para tudo, né? Para tudo que a gente faz também. Então, que a gente possa mudar os nossos referenciais e contar a história que a história não conta, né? Como disse Mangueira aí no Carnaval Carioca. Queria passar a palavra agora para a professora Elisa Larkin, por favor. Olá, muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Edvaldo, Renato Nogueira, e obrigada ao coletivo de editoras que está fazendo esse trabalho tão importante, instigada, né, pela Companhia das Letras, que chega, como comentou o Erisvaldo, né, no bojo de uma série de outras iniciativas, nas quais eu tive a grata oportunidade de participar de várias delas, né, como a Selo Negro Edições, que publica um nome que eu gostaria de lembrar aqui, a Eliane Cavalheiro, uma mulher negra que esteve à frente da SECAD durante um tempo, a Secretaria de Educação Continuada e da Diversidade, e também Ney Lopes, né, a Enciclopédia da Diáspora Africana, enfim, e ela também publicou a coleção Sankofa, que é um resultado do trabalho do IPEAFRO, que eu tive a honra de ajudar meu marido, Abdias Nascimento, a fundar em 1981, lá na PUC de São Paulo, e que em 83, 84 se deslocou aqui para o Rio de Janeiro, onde nós, nas duas cidades, realizamos o curso Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, Sankofa, que era exatamente uma iniciativa dirigida para os educadores, né? Exatamente para apontar os caminhos que Renato Nogueira, que tem esse poder enorme de síntese, né, nos apontou no caminho dele. E quando eu comecei a pensar no desafio de pensarmos assim em deslocamentos, né, o que significou deslocamentos para mim? Assim, dentro de uma perspectiva afrocentrada, né? A questão da localização é fundamental, né? Na verdade, o deslocamento que o povo negro sofre ou é alvo desse processo de deslocamento operado pelo processo de escravização e de colonialismo, é algo que integra o que eu gostaria de chamar a atenção como sendo uma missão de uma escola antirracista que é maior e para além de uma escola com diversidade. A diversidade por si só não resolve a questão do racismo. Então, quando nós pensamos em deslocamentos, o primeiro deslocamento que a gente tem que levar em conta é o deslocamento da pessoa africana, de origem africana, para um lugar diferente da sua origem, do seu lugar de ser no mundo, né? E eu gostaria de... lembrando um pequeno detalhe que eu gostaria de dizer, o livro Adinkra, Sabedoria em Símbolos Africanos, foi publicado pela Palas, viu? A Palas Editora. E nesse livro Adinkra é um dos lugares onde a gente procura exatamente os princípios vindos desse lugar, que seria o lugar de origem que tanto foi apagado, que sofreu um processo de apagamento na sua qualidade de polo epistemológico, de local de construção
do conhecimento, da tecnologia, né? E da filosofia, das várias áreas de conhecimento, desde os tempos antigos e antes da Grécia. Então, assim, esse deslocamento do ser aculturado, essa assimilação que é imposta sobre o sujeito negro, é algo que o Abdias Nascimento, cujas obras, O Genocídio do Negro Brasileiro e o Quilombismo, tiveram reedições recentes pela editora Perspectiva, que faz parte desse coletivo. Eu gostaria de ilustrar essa questão desse primeiro deslocamento, lembrando um texto do Abdias, que é o seguinte: o que significa na prática aculturação e assimilação? Todos nós o sabemos. É a abdicação do seu mundo interior que os colonialistas exigem do homem colonizado como passaporte à nacionalidade metropolitana. Após se exonerar do seu elenco de crenças, repudiar suas vivências mais caras e profundas, se possível fosse, suprimir até no seu inconsciente as marcas da sua herança cultural de berço, o negro se encontra apto a ingressar na vida nova. Depurou-se no banho lustral da brancura. Verificou-se a catarse. Ele é um epígeno, um ser quimicamente modificado. De negro só resta a cor da pele. Por dentro leva jubilosamente a brancura da alma dos brancos. Do ponto de vista brasileiro, tal colocação se reveste de suma gravidade. Institucionaliza-se a injustiça, injustiça que, ferindo para além da carne, atinge o espírito do homem. Compulsão intolerável é a semente do ódio. Brasileiros, conscientes que somos, não temos poupado nossa pessoa e nenhum sacrifício nos tem atemorizado quando se trata de alertar a consciência nacional e os responsáveis pela harmonia social verdadeira a respeito das consequências imprevisíveis a que nos pode conduzir a prática reiterada e sistemática dessas agressões. Não permitamos que a semente do ódio encontre terreno fértil, nem aqui, nem em qualquer território do mundo. Esse é um trecho pequeno de um livro de Abdias Nascimento, que foi professor titular da Universidade do Estado de Nova York, também várias outras universidades nos Estados Unidos, autor de poesias, de livros de poesia, fundador do Teatro Experimental do Negro, enfim. Essa pessoa é uma das que, como o Renato mencionou, né, é alvo desse esquecimento, desse apagamento. Tanto que eu lembro muito bem, quando o Abdias ainda estava vivo, de eu na universidade, né, falando para pessoas assim bastante renomadas, né, e de altas cátedras da universidade, falando do Abdias. Diziam, Abdias, ele é uma referência importante nossa, o Abdias, eu respeito tanto o Abdias. Aí eu falava, gente, que interessante. E fui olhar as bibliografias das obras dessas pessoas. E o Abdias não estava nessas bibliografias. As obras de Abdias não constam nessas bibliografias. E agora, até uma semana passada, uma publicação de uma pessoa amiga, né, uma pessoa branca amiga, menciona o Abdias, ele diz que carinhosamente, mas ele caracteriza o Abdias como um ideólogo, o ideólogo Abdias Nascimento, enquanto o restante do artigo é repleto de referência a intelectuais brasileiros. Então, assim, esse tipo de situação ainda se encontra bastante comum
e merece, né, e, claro, não é só Abdias, eu trago ele como exemplo, como o Renato trouxe o exemplo da Benin. Eu gostaria também então, esse tipo de injustiça cognitiva, ela é acompanhada por uma outra injustiça cognitiva, que é o apagamento de toda uma história da construção do conhecimento pelos povos africanos. E eu gostaria de dizer a vocês que nós temos o IPEAFRO, disponibiliza no seu site www.ipeafro.org.br uma linha do tempo dos povos africanos, que aqui vocês veem um pouco o que eu estou vendo, mostrando para vocês, é o suplemento didático dessa linha do tempo dos povos africanos. Qual é o objetivo? É mostrar que se você divide a história dos povos africanos em módulos de 500 anos, correspondentes aos 500 anos de escravização, né, dos povos africanos nas Américas, você vai ver que em 5 metros de tempo dos povos africanos, construindo conhecimento, tecnologia e civilização em soberania e liberdade, somente 27 centímetros no final corresponde a esse pedaço da escravização dos africanos no Novo Mundo, no chamado Novo Mundo. Então, esse é um dado muito importante, porque eu gostaria de falar da questão do tempo. O tempo que nós dedicamos nessa escola, mesmo a escola dedicada, ou o que se diz dedicada a ser uma escola antirracista, quase sempre é um tempo muito pequeno dentro do conjunto do tempo destinado à repetição, à reciclagem das formas eurocentradas de apresentar os saberes. E aí a gente não está falando simplesmente de ensinar a história africana. A gente está falando de ensinar geografia, ensinar matemática. Existem as formas de trazer os saberes de origem africana em todas as disciplinas. Nós temos uma diretora de escola aqui no Rio de Janeiro que dedicou toda a construção da política pedagógica da escola a uma abordagem transversal, trazendo os saberes africanos para ensinar os saberes tidos como universais, vamos dizer, em vez de trazê-los na roupagem eurocentrista. Então, e nesse empreendimento, eu estou tentando tomar conta do tempo, mas está difícil. Nesse empreendimento, a ilustração é muito importante, a imagem é muito importante, né? Esse aqui é um livro que nós publicamos, resultado do primeiro fórum sobre o ensino da história da África, que o IPEAFRO realizou junto com as secretarias de educação, a estadual e municipal do Rio de Janeiro, em 1991. Ou seja, mais de 10 anos antes da Lei 10.609, desculpa. A ilustração é muito importante, né? Então, a gente vê como os livros didáticos apresentam formas de se definir família e outras questões que embutem imagens racistas. Uma cartilha que o Frei Davi dos Santos, a Educafro, apontaram todos os diferentes trechos racistas à editora, e a editora disse, gente, mas nós não entendemos isso, nós não
não tivemos a mínima ideia, né? Então, essa crítica à literatura convencional é importante, mas também trazer imagens que possam ilustrar essas referências históricas, as referências de dignidade dos africanos, e não apenas, necessariamente, dentro de um contexto religioso, né? A tradição africana ela vai muito além do religioso apenas. A tradição africana ela está dentro de uma história que traz muito mais, muito além daquilo que o Ocidente chama de religião, como se fosse diferenciado do resto da vida, né? Na verdade, a tradição africana, a religião, faz parte de toda a vida. Então, as imagens, por exemplo, essas imagens assim de Rainha Nzinga, de uma Cleópatra africana, imagens de uma Nefertiti, né? Imagens de mapas africanos que mostram como os povos africanos foram sempre muito presentes no mundo, né? Aqui está se mostrando na Índia, nós temos a questão da Ásia em geral, a presença dos africanos e da civilização africana na Europa antiga e nas Américas antigas. Então, essas ilustrações são bastante importantes quando a gente fala do ensino o ensino com esse objetivo de superar as injustiças cognitivas, com relação à história do mundo, porque aí não é só o Brasil. Aí, na verdade, nós estamos sabendo que os povos africanos são a fundamentação da civilização do mundo. E aí, então, eu gostaria de sugerir uma olhada, né, dos educadores nesse livro aqui, que é Afrocentricidade, uma abordagem epistemológica inovadora, que traz essa teoria de onde eu falei sobre o deslocamento, que faz com que esse sujeito africano seja tornado o ser assimilado que o Abdias descreve naquele trecho, e qual é o nosso deslocamento na outra direção. O deslocamento para a escola antirracista tem que ser na direção contrária. E aí eu gostaria, com sua permissão, Carol, só de mencionar a necessidade das referências africanas. Peço para você ir finalizando, porque o nosso tempinho está um pouco reduzido. Estou finalizando. Eu só queria fazer trazer um exemplo, que é dos povos Dogon, que tem uma aproximação ao conhecimento em 4 etapas. O Jiriçó, que é a antepalavra, o conhecimento descritivo. O Benessó, o conhecimento analítico, que é a palavra de lado. O Bolossó, que é a palavra por trás, o conhecimento comparativo. E o Sodaí, que é o conhecimento ativo, a palavra nítida, o edifício do conhecimento na sua complexidade ordenada. Então, quando a gente vê essas filosofias africanas, a gente vê a complexidade e a riqueza de um sistema de conhecimento que nos traz muita riqueza. Então, obrigada, Carol. Já finalizei. Obrigada, Elisa. Obrigada pelas suas contribuições. Bom, acho que os 3, né? Queria agradecer aqui Erisvaldo, Renato, Elisa, pelas brilhantes aí contribuições. Acho que nos deram aí muitas pistas, enquanto educadoras e educadores, para essa escola, né, que se pressupõe antirracista. E aí, só fazendo uma retomada, né, de alguns pontos que eu considerei muito importantes,
Eu acho que, primeiro, uma coisa que Elisa retoma agora no final, que é esse entendimento do que a gente vai chamar de religiosidade de matriz africana, na verdade, é todo um sistema de mundo, né? Um sistema de compreensão de mundo, que é algo que é muito maior do que a religião, do que o espaço estrito sensu da ritualística, né? Ou do terreiro enquanto muro, mas algo muito maior aí, que nos impacta, né? Impacta a nossa subjetividade, as nossas emoções, que diz quem nós somos, né? E que vai impactar também a forma como a gente escreve, como a gente pensa educação, que não vai ser igual à forma como o Ocidente europeu, né? Como a branquitude aí elegeu como ideal, né? Então, isso é muito importante aqui de salientar. Erisvaldo me toca muito, né? Não só por ser uma mulher de candomblé, mas também por estar em pesquisa sobre terreiro, né, por estar pensando sobre isso, por estar especificamente nos conflitos, né, violentos da atualidade que a gente ainda vive, né, em termos de racismo religioso. Então, acho que é fundamental a gente pensar sobre isso, né, essa contribuição e como que essa escola ela faz esse silenciamento, esse apagamento dessa história, dessa memória, né, e dessa outra forma de existência, né. Nós somos maioria da população desse país enquanto pessoas negras e a gente tem um ensino e um currículo profundamente eurocentrado, né, que também é o debate, a luta, o trabalho aí do Renato, né? E acho que uma das coisas que o Renato traz, que é muito importante da gente destacar, é isso, né? A escola não é a grande salvadora, né? A gente não pode jogar para cima da escola a responsabilidade por resolver o racismo no Brasil. E isso acontece de forma recorrente, né? Inclusive, muitas pessoas falam, o problema do racismo é um problema de educação. E o problema do racismo não é um problema de educação. A gente sabe que a questão que envolve, né, o racismo, ela está aí muito mais ampliada, né? Então, não é só, né, através da escola que a gente vai conseguir, de fato, né, perpetrar práticas aí de pensar, né, uma luta antirracista, né? Até porque a gente já sabe que grande parte das pessoas que reproduzem racismo tem bastante acesso, inclusive, a ensino, a formação, né? E o racismo está ligado a esse projeto de poder, né? E de privilégio, né? Que passa aí por âmbitos diversos, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado também, senão a gente acaba reproduzindo isso. O problema é a educação, né? Como se a educação fosse resolver tudo sempre, né? E isso é, de fato, muita responsabilidade, até porque a educação também não passa só pelo espaço institucional. Educação, como eu falei lá no início, é a vida, né? A vida, educar, faz parte do que a gente faz o tempo todo na nossa vida, né? Todas as instituições, né, formais ou não, todos os espaços pelos quais a gente passa, eles estão, de alguma forma, nos educando, né? Então, é ampliar um pouco isso. Lembrei também muito na sua fala, Renato, de Azoilda, né? Da Azoilda Loreto da Trindade, educadora aí importante para nós, de pensar essa tríade também, né? Chão da escola, ensino superior e também a militância, né? Que nos forja. E eu sempre gosto de pensar aí como um quarteto, porque é o terreiro que está dentro disso também, né, Erisvaldo? Fundamental a gente pensar sobre isso, né? Para corrigir aí essas injustiças epistêmicas, como vocês mesmos trazem, né? Lembrei muito da Chimamanda também, que a Chimamanda fala do perigo da história única, né? De como esse Ocidente europeu vai forjar, né? Vai transformar uma história na única história da humanidade inteira, né? E vai aí nos deixar reféns dos seus estereótipos, das suas definições, né? E aí Chimamanda fala, o problema do estereótipo não é que ele seja uma mentira, mas ele é uma parte, né? E a gente desumaniza quando a gente toma o todo pela parte, né? Que é esse processo mesmo do racismo, né? E aí que você fala também, né, Elisa? A diversidade por si só não vai resolver a questão do racismo, né? Até porque diversos somos, né? É só olhar para o Brasil, né? Só olhar para quem somos, né? Então, não é essa a nossa questão. Tem muitas questões aí envolvidas. E aí, trazendo a contribuição aí das pessoas que estão aí nos acompanhando, primeiro agradecer a vocês que estão aqui nesse debate, não vão embora, porque a gente ainda tem o sorteio do livro, tem que preencher o Google Forms, que está aí no chat do YouTube, para concorrer, são 3 livros incríveis, então, por favor, fiquem até o final. E trazendo as contribuições, tem algumas perguntas para vocês, acho que a gente pode fazer uma dinâmica de 3 minutos de resposta. Tem uma pergunta da Luísa Santos para o Erisvaldo. A Luísa, Erisvaldo, pergunta: professor,
como fazer para enfrentar a resistência de algumas escolas que não aceitam as religiões africanas e, com isso, as demonizam. Outra pergunta, eu vou falar todas as perguntas, aí vocês fiquem à vontade para responder as que são diretamente para vocês, mas também para poder ampliar aí dentro dos minutos possíveis, né? E também responder as outras, se for o caso. A Carmen Gonçalves faz uma outra pergunta. Considerando que acolher e valorizar pressupõe o reconhecimento das diferenças, como pensar uma escola antirracista no contexto que vivemos, que é de interdição do reconhecimento? Parabenizo a mesa. E, por último, a pergunta de Nezir Freitas. Professor Renato, gostaria que falasse sobre outras agências importantes para a formação de subjetividades das crianças negras, para que tenham referências de potencialidade na negritude. Se for preciso, eu repito alguma pergunta, se não ficou nítido, mas são essas 3 perguntas, né? A primeira, mais diretamente para o Erisvaldo, perguntando desse desafio, né? Que é trazer as religiosidades de matriz africana dentro da escola, com todo o processo de demonização e negação, né? E aí, o que é possível fazer, né, para enfrentar essa resistência? Que é da Luísa Santos. A Carmen está perguntando sobre essa questão do reconhecimento das diferenças, né? Como que a gente pensa uma escola antirracista no contexto que vivemos, que é de interdição do reconhecimento. E Nezir Freitas vai perguntar mais diretamente para o Renato, né, quais são as outras agências importantes para a formação de subjetividade das crianças negras, pensando aí na potencialidade, né, de referências, na potencialidade da negritude, né? E eu fiquei me lembrando também, como eu também dou oficinas em escolas públicas, para falar sobre a questão da violência religiosa, para falar de espiritualidade de matriz africana, eu sempre faço uma pergunta para as crianças, né? O que é magia? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E todas as crianças sempre respondem: magia é macumba, né? Então, esses sentidos e esses significados, né, do que é magia, que está ligado à macumba, que obviamente está sendo ali também manobrado, né, com um sentido que é pejorativo, né, apesar da gente já ter se apropriado desse termo também quanto potência, né? Eu adoro dizer que sou macumbeira, com orgulho, mas as crianças respondem: magia é macumba, né? E aí eu começo a trabalhar isso com as crianças no sentido de que, olha, a Igreja Católica não faz magia? O que é água benta? O que é o incensário? O que é a Santíssima Trindade? O que é a hóstia? Né? As diversas denominações evangélicas que estão aí, principalmente as neopentecostais, né? Com seus olhos de boi, com os seus banhos, inclusive se apropriando aí de toda uma espiritualidade que é afro-brasileira, para depois, né, revestir de um pano de fundo cristão, né, com nomes cristãos, e demonizar o terreiro. Não é magia, né? Isso que estamos fazendo agora também não é magia, né? Desse processo de transformação que a gente usa. Então, enfim, para a gente debater aí, abra a palavra. Acho que a gente pode voltar a Erisvaldo, e temos aí 3 minutinhos. Quer abrir o microfone, Erisvaldo. Obrigado, Carol, pela sua síntese compreensiva do debate. E obrigado também aos colegas e colegas professoras e professores que me fizeram pergunta e comentário. Eu estou acompanhando o YouTube aqui também. Eu sou freiriano ainda, né? Eu sou freiriano no que diz respeito ao campo da educação. E Paulo Freire diz que a educação não pode sozinha transformar o mundo, mas o mundo também não vai ser transformado sem educação. E para a primeira pergunta, eu digo que sem um investimento sério no campo da formação de professores, e aí já tomando a questão da professora Sandra Tosta, que comentou aqui no YouTube, nós não vamos avançar neste debate na escola, porque se nós tivermos na escola professores com um desenvolvimento cognitivo bem focado nesse debate, que a gente pode chamar afrocentrado, mas eu prefiro ser diaspórico. Eu tenho
um pouco problema com o afrocentrismo, eu sou diaspórico, e aí o meu lugar da diáspora, o candomblé, é esse grande lugar de ressignificação da diáspora africana, e é por isso que eu estou no candomblé há muito tempo. Sem a gente trabalhar numa perspectiva da formação de professores, a gente não vai nem contribuir para uma ação efetiva em termos de conteúdos cognitivos e conteúdos afetivos significativos para o diálogo no conselho de classe, com os pais, com o entorno da escola, e nem vai trabalhar com seriedade esta perspectiva antirracista. E aí eu concordo muito, e até defendo essa posição colocada pela Elisa, né? Quer dizer, trabalhar, eu briguei, inclusive, no meu departamento, quando mudou uma disciplina para colocar diversidade. Falei, diversidade, todos nós somos diversos, não vai ajudar em nada, nós não vamos contribuir muito, porque nós precisamos pensar essas subjetividades plurais, né? E aí, já emplacando um pouco na questão da Carme, nós não vamos arredar o pé de um compromisso nosso, que é de afirmar essa alteridade em qualquer situação de interdição. Podem continuar nos interditando, mas nós sempre vamos buscar estratégias para pensar, sobretudo, que a educação não ocorre apenas nos espaços escolares. Existem outros espaços educativos na sociedade. A nossa professora Nilma Lino Gomes vem trazendo essa experiência do movimento negro educador, que eu tenho o privilégio de ter vínculo há mais de 30 anos, mas eu tenho o tempo todo afirmado que antes do movimento negro educador nós temos o terreiro como educador. O terreiro precede o movimento negro como educador dessa experiência diaspórica de negros no Brasil. Já afirmei isso em alguns fóruns. Não, você está brigando. Não, eu acho que há um movimento educador. Agora, antes do movimento negro educador, o terreiro é educador mesmo, viu, Carol? E aí a gente pode pegar a história toda da resistência negra no Brasil, desde os malês, desde a Revolução dos Malês, a gente vai perceber que o terreiro é educador. Por isso, meu esforço titânico é de dizer que a diáspora africana precisa ser pensada no Brasil a partir das experiências. Então, epistemologia, para mim, aí eu dialogo com a feminista, a epistemologia tem que tomar a experiência do nosso solo, né? E nós temos, no Brasil, experiências suficientes para pensar do ponto de vista epistemológico. Eu adoro a proposta da interseccionalidade colocada pela Patrícia Hill Collins, porque ela cala a nossa boca com essa ideia do que é que vem ser epistemologia. Ela diz, olha, vamos pensar a experiência dessas comunidades. Aí eu tenho também chamado, a partir de Patrícia Hill Collins, eu tenho chamado a atenção para a necessidade de nós pensarmos com seriedade, nós, ativistas, intelectuais, negros, pensarmos com seriedade a experiência dos terreiros, como uma experiência que, de fato, mostra a questão da civilização africana numa outra perspectiva e que sempre foi apagada, invisibilizada pelo currículo. Acho que por aqui eu fico com a provocação também, com essa necessidade de nós pensarmos a educação para além dos muros da escola, né? A educação outros espaços educativos existem na sociedade. E aí a gente precisa pensar esse professor, a perspectiva da formação de professor também para além da universidade, e acolher os coletivos negros que têm feito trabalhos dentro das universidades e desenvolvido um outro caminho alternativo à perspectiva eurocêntrica do nosso currículo. Ok. Acho que deu meu tempo. Eu falo demais. Foi certinho, corretíssimo no tempo. Obrigada, Erijoaldo. Renato, por favor. Boa tarde, agradecendo. Então, primeiro só situar aqui uma questão que eu acho que é de fundo, né? Acho que assim, tem uma possibilidade que é o antirracismo, que eu acho que a forma de enfrentar o racismo ela pode ter metodologias e suportes diferentes. O antirracismo é uma perspectiva. Ela tem perspectivas como o panafricanismo, uma perspectiva afrocentrada, que são outras perspectivas. Elas não são conflitantes, mas elas partem, como o Erivaldo falou, de
solos diferentes, né? O panafricanismo entende que existe uma proximidade maior entre todos os africanos e africano-descendentes. Numa teoria mais diaspórica, a gente vai falar de especificidades interseccionais, mais especificidades no campo das Américas, os povos que estão fora do continente. Esse é um debate que eu gosto também, eu acho um debate que ele é muito promissor, mas só para dizer que o antirracismo não é a única forma de combater o racismo. Isso acho que é importante dizer. O antirracismo tem sido uma maneira popular de combate, mas o panafricanismo, por si só, é uma maneira de combater o racismo, já que parte não de ser anti alguma coisa, ele parte de criar um mundo africano, uma perspectiva que a africanidade está na base. Então, a afrocentricidade tem essa diferença, que é uma metodologia contemporânea do panafricanismo. Na pergunta que me foi direcionada, vou dizer o seguinte: outras agências para as crianças. Narrativa, audiovisual, desenho animado, teatro, personagens de álbum de figurinhas, jogos, games. Isso é o que faz uma grande diferença. Danilo. Danilo é um negócio. É difícil fazer mais, que não é fácil fazer, né? Mas é uma perspectiva, porque o que as crianças e nós adultos gostamos também? É narrativa. Ampateba, né, que é um tradicionalista importante do Mali, ele diz o quê? Contar história, narrativa. A história começou com o nosso evento, começa como história, né? O nosso irmão aqui guinense. O que acontece com uma história? A gente entra num personagem. Para mim, o cosplay, que é um fenômeno, né, em que os jovens se vestem de um personagem, né, de mangá, de um super-herói, assim como os avatares, né, o avatar que a gente usa para jogar alguma coisa, é uma maneira da gente criar uma empatia e fazer o percurso, fazer a aventura vestindo um personagem. Como a gente faz isso com as crianças? Sendo legal e fisgando elas pelo glamour. É criando muitas personagens negras em que elas se identificam e elas vivem aventuras do corpo desses personagens. Essa é a maneira. Você tomar a indústria cultural e as crianças querem se fantasiar. Então, vamos supor, se tivesse Candomblé, Erisvaldo falando aqui, Dandara do Subúrbio aqui falando, a gente tivesse hoje uma grande série de streaming, uma série super bombada, onde Ogum é o herói, Exu, tem Iemanjá, Xangô, as crianças vão se vestir disso. Isso é poderosíssimo. Dá um trampo tremendo, uma série de animação, 1,5 milhão uma temporada. Né? Então, tem muito trabalho para fazer, é caro fazer séries, né? Fazer toda a parte, né, da produção, pré-produção, distribuição. Mas eu garanto, Erisvaldo, Elisa, que se a gente tiver Dandara do Subúrbio, eu te garanto que a gente tendo esses personagens ludicamente colocados, assim como Harry Potter, uma franquia, os Vingadores é uma franquia, isso favorece a disseminação, isso coloca isso numa aventura. E como os garotos querem fazer festas de Homem de Ferro, festas de Homem-Aranha, festa de Mulher Maravilha, você faz festa de Ogum, festa de Oxóssi, festa de Xangô, e coloca isso na cultura. Então, uma forma de agenciar, além de educação, é criar super-heróis, é criar mitos, fantasias, naturalizando, é uma aventura. A história ali, e a criança ficar vidrada naquilo. Então, acho que isso é um caminho, dá um trampo fazer, requer uma série de coisas, mas dá um caminho super interessante. Os adolescentes gostam de música K-pop, né? Música coreana popular, é isso. Né? Eles veem filmes de ação de mangá, anime, e eles vão para congressos fantasiar, vão para a equipe de jogos. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante, vai dar um trabalho fazer, requer muitas coisas para fazer. Agora é isso. E aí você coloca, não é mais religião, assim como tem Hércules, como tem filmes com Zeus, né? Teve séries incríveis com isso tudo. Teve Game of Thrones, por exemplo, uma série que foi a última série da TV HBO que parou o mundo. Né? A última da TV, né? As séries agora estão nos canais de streaming. Mas o que acontece? Se a gente tivesse uma grande produção para fazer, Erisvaldo, aqui, Elisa, vocês seriam da consultoria, da Dandara, era isso, fazer uma grande série assim, a Batalha dos Reinos. Aí eu falo um reino queto, um reino tal, mostrando esses universos. Independente de religião, mostrando assim aventuras, vários personagens. Isso é uma coisa que vai fisgar a criança. Tá? Isso vai fisgar a criança. Aí você cria emoção, cria empatia. Eu quero ser aquele herói. Isso é um negócio, entendeu? A melhor maneira é contando história e criando emoções, algumas explosões, algumas coisas assim, aí você cria todo um processo. É isso.
E deixo minhas redes sociais, @Nogueira_oficial, meu Instagram. E no YouTube pode colocar canal do Nogueira, Nogueira sempre sem ir, no Instagram e no YouTube, toda quarta-feira, um papo com Nogueira. Eu falo de alguma coisa, de algum tema, para bater papo. Obrigado. Obrigada, Renato. Elisa? Sim, a questão Nosso tempo esgotadíssimo, estou aqui... Já estão entrando os outros participantes. Tudo bem, pode falar, Elisa. Pode falar, mas só para a gente ter os 3 minutinhos, porque agora que eu vi que estão aqui avisando a gente. Eu estou colocando aqui o timer, tá? Obrigada, meu bem. Eu só queria contar uma coisa assim da minha experiência, que foi muito tempo atrás, né? Ainda nos anos 90, quando eu constatei que existe nas escolas públicas, eu tive 3 experiências muito específicas, onde eu fui convidada no 20 de novembro para falar sobre isso, e aí uma professora se levantou e me disse, assim, desqualificou inteiramente a minha fala com base no posicionamento evangélico, né? Dizendo que esses negros que vieram para cá trouxeram o demônio e, portanto, mereciam tudo que haviam sido submetidos. Então, assim, nessa narrativa de criar uma outra abordagem, existe realmente, e é um problema muito sério, né? Por quê? Porque muitas vezes esses educadores são os fundamentais para a escola, porque a diretora que me convidou me disse: olha, Elisa, me desculpe, mas eu preciso dela. Então, é uma coisa muito séria essa diferença entre o evangélico proselitista e a religião, a tradição africana, que não é. Respondendo ao Erisvaldo um pouco, o IPEAFRO teve a oportunidade de publicar esse livro, O Tradição dos Orixás, que é uma narrativa exatamente sobre essa questão. Não posso entrar no detalhe por causa do tempo. E queria dizer que a biografia de Abdias Nascimento, publicada pelo Senado, está disponível para leitura online, assim como vários dos livros como é que se diz? Esgotados de Abdias, a antologia de teatro, Damas para Negros e Prólogo para Brancos, O Negro Revoltado, a poesia, enfim, estão disponíveis para leitura online no nosso site ipeafro.org.br, assim como também a linha do tempo dos povos africanos, que eu cheguei a mostrar, e o conjunto das imagens dos Andínkra. Então, muito obrigada, Carol, pela paciência. Imagina, querida, nós poderíamos ficar aqui pelo menos mais 2 horas, né, debatendo sobre esses assuntos que são muito importantes. Acho que teriam muito mais questões, tanto do público quanto nossas também. Acho que o debate não se encerra aqui, né, vai se desdobrando e reverberando ainda nas nossas construções diárias. Mas, infelizmente, pelo tempo, nós precisamos encerrar. Os outros participantes da outra mesa já estão por aqui também. Quero agradecer a iniciativa da Companhia das Letras, agradecer as outras 11 editoras que estão envolvidas nesse projeto, né, para que estivéssemos aqui fomentando esses debates ontem e hoje, né? Então, agradeço especialmente a Oralituras, a Maite Freitas, minha parceira, com o convite pelo qual estou aqui. E queria também dizer para vocês que já temos o resultado do sorteio. Então, o Felizardo foi Paulo Gutenberg de Noronha e Silva, que ganhou os 3 livros pelo sorteio. Parabéns, Paulo, pelo formulário que você preencheu. A gente vai entrar em contato com você para você receber os livros. Aproveito também para fazer o convite para a próxima mesa, que vai iniciar em instantes, que é Perspectivas do Projeto de Educação Antirracista, com Lília Schwartz e Fernando Baldraia. Então, fiquem todos e todas aí, porque tem mais debate pela frente. Aproveito para lembrar que todas as outras mesas, todos os outros encontros estão disponíveis no YouTube.
Então, vocês podem conferir depois, né, qual evento vocês desejam participar, desejam assistir. Vale muito a pena. Acho que esse período de pandemia a gente tem produzido um material muito rico, que está disponível online, de debates, de circulação de informação, de ideias, e isso é fundamental também para as trocas que ainda precisam ser feitas e também para publicizar aí todos os projetos que já estão em curso. Agradeço especialmente ao Erisvaldo, Renato Nogueira, Elisa Larkin, benção, Erisvaldo. Gratidão, gratidão, Erisvaldo, Elisa, Renato Nogueira, por todas as contribuições aqui. Gratidão aí por vocês terem separado esse espaço do sábado sagrado, né, que também é descanso, de dezembro, fim de ano, pandemia, ninguém, né? Todo mundo esgotado nos eventos online, mas a gente continua aqui falando, né? E também defendendo o que a gente acredita. Acho Carol, que isso posso muito fazer um convite muito rápido? Canal Pensar Africanamente. Quem não conhece, entre no YouTube e procure o canal Pensar Africanamente. Dia 9, quarta-feira agora, vamos estar considerando o livro O Sortilégio da Cor, de minha autoria. Perfeito. Eu acho que todo mundo aqui tem seus canais, né? Também tem suas páginas no Instagram, gente. Procura pelos nomes, né? Procurem os canais aqui, tanto no YouTube. Não sei se Erisvaldo tem um canal no YouTube, mas com certeza está lá no Instagram também. Renato Nogueira está fazendo as lives às quartas-feiras, como ele já falou aqui. Elisa Larkin também está lá no Instagram. Tem também o Instagram do IP Afro. Então, por favor, procurem saber. Eu também estou lá, como Dandara Suburbana, e a Taré Palavra Terapia. Então, a gente continua esse debate. Gratidão a todos, todas, axé, né? Nosso saravá, e vamos juntos.